Boa noite, uma alegria e uma responsabilidade. Eu acabo de derrubar o livro. Estar aqui entre pessoas tão queridas e importantes, né, no cenário poético nacional e também como ativistas, que é isso que importa no debate de hoje. Como que a arte se inscreve politicamente, né, e movimenta os contextos. Quando a gente fala, né, na Semana de Arte Moderna, isso integra o nosso imaginário desde criança, desde nosso tempo de escola. Né? A gente visualiza Villa-Lobos ali regendo uma orquestra com folha de zinco, tambores, o dedão machucado, o Bandeira, né, com seu poema dos sapos. Então, isso nos acompanha desde tenra idade. E exatamente hoje, 100 anos dessa semana importantíssima, sem dúvida um marco, não um marco zero, como, né, a gente vem acompanhando nessa polêmica recente, né, não, impossível nós nos desvencilharmos de tudo que veio antes, mas, sem dúvida alguma, um movimento que encampou as vanguardas europeias, né, num contexto nosso específico, extremamente particular, né, de greve em São Paulo, geral, de crise cafeeira, de uma modernização periférica e complicada, né, uma tradição nossa nos anos 20, uma tradição nossa colonialista, mandonista, patriarcal, e como que esses poetas, né, que assimilaram as vanguardas, os manifestos, os ismos na Europa, conseguiram engendrar isso na gente, principalmente provocando, principalmente horrorizando. O Graça Aranha, um acadêmico, ele foi convidado a abrir, a semana, na verdade, foram apenas 3 dias, né? E ele, justamente para amenizar o que se chamava de uma erudição soberba e pedante da academia, o Graça Aranha diz assim, né, na conferência inicial da emoção estética na arte moderna: para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Não está terminado o vosso espanto. Outros horrores vos esperam. E sabemos também que o movimento nunca é algo estanque. O que precedeu a semana, né, foi justamente
a uma figura feminina, a Anita Malfatti, com uma exposição em 1917, e a reação por parte de um conservador, Monteiro Lobato, Paranoia ou Mistificação. Então, em defesa da Anita, um grupo de intelectuais se insurgiu e tiveram a ideia de ocupar um espaço auratizado como o Teatro Municipal, sim, para horrorizar. Então, foi dito que, contra a ênfase oratória, a eloquência, o hieratismo parnasiano, o culto das rimas ricas, do metro perfeito e convencional, da língua classicizante e lusitanizante, deu-se, então, a consagração da vaia. Né? Então, foi muito interessante que a gente está abrindo essa semana, né, com esses coletivos para reverenciar esse movimento e também problematizar, né, pensar um pouco como a semana e o movimento modernista, né, lembrando que modernista é algo bem diferente de moderno, até hoje irradia e reverbera. Então, esse... não é ótimo. Eu acho que é o Carlos. Só fechar o microfone do Carlos, por favor. Se tiver... Pronto. Então, nos interessa, né, partir do pressuposto de que a arte é um modo de interpretar a realidade, de transfigurar a realidade, não de copiar. Né? Então, figuras extraordinárias como Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, como a Negra, os Operários, a Bapuru, de Tarsila do Amaral, como o Rei da Vela, de Oswald, o teatro entrou tardiamente, ocupam hoje o nosso imaginário. Né? Então, programaticamente, os modernistas trouxeram o direito à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Convidamos dois poetas muito importantes, né, do nosso cenário brasileiro, Cláudio Daniel, paulistano, e não sei se foi coincidência, porque nós não pensamos nisso, do outro polo, um pernambucano brasiliense carioca. Olha o eixo, Rio-São Paulo. E a gente vai botar uma lenha na fogueira aqui. Né? E a nossa ideia é justamente pedir que vocês dois, como estudiosos e ativistas, problematizem e falem da importância da arte modernista. Né? O que se mantém, né, na semana? Isso está mais para o campo, está mais no campo da radicalidade da linguagem e experimentação estética, nessa aliança entre o erudito e o popular, a tradição e a renovação, ou se mantém no enfrentamento da violência cultural, social, simbólica, política, enfim. Qual é o sentido de nação que o modernismo ainda nos traz, 100 anos depois? Eu vou abrir a palavra, né? Primeiro para o Cláudio Daniel. Cláudio Daniel, você me corrija, eu acho que você é paulistano, né? Poeta, escritor, professor de literatura, tem vários livros publicados, né, de poemas, além de romances. Foi diretor adjunto da Casa das Rosas, curador de literatura do Centro Cultural São Paulo e colunista da revista Cult. Atualmente é editor da revista Zunai e ministra aulas no Laboratório de Criação Poética. O Turiba, nosso querido Turiba, né, tropicalista, neotropicalista da Geleia Geral, cresceu no Rio de Janeiro, é pernambucano, morou por 32 anos em Brasília, onde trabalhou como jornalista. Publicou livros de poesia, como Cadê, idealizou e editou a revista de poesia experimental Bric a Brac, que ele vai contar uma novidade aqui, e organizou o grupo e a coleção de livros O Poema. Lançou vários livros e, durante a pandemia, produziu o livreto artesanal Se Virem Terráqueos. Então, eu vou abrir a palavra, 15 minutos para o Cláudio Daniel e depois para o Luiz Turiba. Finda esse primeiro ciclo, um pergunta para o outro, de uma maneira bem modernista, temperada. Obrigada pela presença. Sejam bem-vindos. Bem-vindes. Então,
Obrigado, Luciana. Obrigado, Jorge, né, e todos os mal-amados e mal-amadas, né, que são bem amados. Vamos, então, iniciar a conversa. Eu gostaria primeiro de falar a respeito de 1922, que é um ano muito emblemático na história das artes e das vanguardas, né, em particular. 1922 é o ano de publicação do Ulisses, de James Joyce, de The Wasteland, né, Terra Devastada, do T.S. Eliot, de Trilce, né, de César Vallejo, né, o poeta peruano, da Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, das Memórias Sentimentais, de João Miramar, né, do próprio Oswald, dos Sonetos a Orfeu, de Rilke, que, embora não seja um livro de vanguarda, mas é um dos livros mais importantes da poesia alemã do século XX. Então, 1922 foi um ano decisivo, né? E isso não acontece por acaso, não é uma coincidência. Eu acho interessante nós falarmos brevemente do que antecedeu este ano de 1922. Em particular, dois fatos. O primeiro, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, que foi a primeira guerra moderna, com tanques, aviões, submarinos, a primeira guerra a usar armas químicas, né? Que causou milhões de mortos na Europa e que trouxe uma profunda crise, né, na intelectualidade europeia. Muitos acreditavam que a Primeira Guerra Mundial tinha sido o atestado de óbito da cultura europeia, da civilização europeia, que aquilo era o auge da barbaridade, né? Os ingênuos não sabiam o que viria depois. A partir dessa constatação, né, de que chegamos ao fundo do poço, há movimentos como o dadaísmo, que é uma vanguarda profundamente nihilista, que não traz nenhum ideal revolucionário, que não acredita no ser humano, não acredita na civilização, e que faz da arte uma manifestação de protesto contra a racionalidade europeia que produziu tanques, aviões e submarinos. Porém, nesse período, também aconteceu a Revolução Russa, em 1917, com um sentido diferente, um sentido de esperança. É possível nós derrubarmos um regime semifeudal, monárquico, autoritário, discriminatório, e construirmos um mundo novo, né? Uma sociedade nova, onde os trabalhadores estejam no poder, haja igualdade de direitos entre homens e mulheres, não haja mais racismo, todos os grupos étnicos, né, sejam respeitados. Enfim, a Revolução Russa foi não apenas uma expressão clara e direta dos interesses da classe operária, dos camponeses, mas também foi um humanismo. Bem, a partir desses dois fatos históricos, de vários outros, né? O desenvolvimento a criação da psicanálise, os primeiros movimentos feministas, enfim, a criação de sindicatos, de partidos operários, a urbanização, o desenvolvimento tecnológico, tudo isso cria terreno para que os artistas, os escritores, comecem a pensar em outro mundo possível, projetado no futuro, né? Não por acaso há um nome futurismo,
ou na Rússia, né, o cubo-futurismo. Então, pensava-se, né, que a soma de todos esses acontecimentos, a emancipação da mulher, a luta operária, a psicanálise, a arte, tudo isso levaria, né, inevitavelmente, a um novo mundo, ao mundo melhor. André Breton é autor daquela famosa frase, né, de que é preciso unir o mudar a vida de Rimbaud ao mudar o mundo de Marx. E dentro desse contexto internacional, os nossos artistas, intelectuais, inicialmente da elite, as jornais e revistas estrangeiras, era ela que podia viajar, que podia se informar. Então, é inevitável que começou, na nossa elite, um movimento cultural de renovação artística. Agora, esse movimento cultural também foi antecedido por algumas coisas importantes. Por exemplo, a transição de uma economia predominantemente cafeeira, né, baseada na monocultura voltada à exportação, para uma economia industrial. Os anos 10, os anos 20, é esse período em que a indústria avança, né, os seus primeiros passos e irá se desenvolver mais ainda após a crise da economia cafeeira. E, junto com a industrialização, veio a imigração de operários italianos, né, para o Brasil, principalmente São Paulo, que trouxeram ideias anarquistas, a criação da Confederação Operária Brasileira, a nossa primeira central sindical, em 1908, a greve geral de 1917, mencionada pela Luciana. E todas essas lutas operárias acabaram desembocando em 1922, na fundação do Partido Comunista, seção brasileira da Terceira Internacional, que depois adotou o nome Partido Comunista do Brasil e a sigla PCB. Mais tarde haverá a ruptura, né, entre PCB e PCdoB, mas naquele momento o partido se chamava Partido Comunista, seção brasileira da Terceira Internacional. O Brasil ainda é muito provinciano, é República Velha, são os latifundiários que mandam, enfim, é uma época ainda muito atrasada. Por favor, me avisem 5 minutos antes de acabar meu tempo. Ainda é uma sociedade muito atrasada, mas a nossa elite começa a se atualizar, ou uma parcela, né, da nossa elite começa a se atualizar. E para não me estender muito, o que o modernismo brasileiro tem de original? O que o diferencia do cubo-futurismo soviético, por exemplo, ou do futurismo italiano, ou do dadaísmo, ou do surrealismo, e outros movimentos de vanguarda? Na minha opinião, os elementos mais característicos divulgados a partir da Semana de Arte Moderna são, primeiro, a revisão crítica da nossa história, feita, sobretudo, por Oswald de Andrade, né, no livro Pau-Brasil, também por Murilo Mendes, né, no livro Poemas, e, eventualmente, por outros poetas, mas principalmente Oswald e Murilo. Tratava-se de repensar a nossa formação histórica. Isso foi 100 anos atrás. E hoje o assunto ainda não está resolvido. Ainda temos um Sérgio Camargo, né, na Fundação Palmares, querendo provar, né, que os negros que são vitimistas, que são racistas, que o senhor de escravos era bonzinho, enfim. Essa revisão crítica da história ainda não está concluída, né?
O próprio tema dos bandeirantes, ainda tem até desavisados da esquerda que escrevem artigos elogiando os bandeirantes, né, como é o caso do Aldo Rebelo, né, que foi um escândalo. Em suma, eles trouxeram um tema ainda bastante contemporâneo. Depois, a ideia da antropofagia, que eu acho a ideia mais genial que já foi formulada no pensamento artístico brasileiro. Essa ideia de que não basta nós simplesmente importarmos informações atualizadas dos países desenvolvidos e exportar, que adotamos até hoje. A antropofagia vai defender, sim, podemos incorporar pensamentos, formas artísticas, culturais, de acordo com os nossos valores, os nossos interesses, necessidades, de acordo com a nossa cultura. Vamos transformar isso, reelaborar tudo isso e ainda vamos exportar. Não vamos apenas importar cultura, vamos exportar cultura. O que aconteceu poucas vezes com a bossa nova, com a tropicália, com a poesia concreta, cinema novo. Mas hoje, basta nós ligarmos a televisão, seja rede fechada, seja rede aberta, Netflix, 80% ou 90% dos programas são norte-americanos. Pouca coisa é do cinema brasileiro. Então, esse desafio de deixarmos de ser exportadores de matérias-primas e importadores de tecnologia é um desafio que ainda está na ordem do dia. Não podemos apenas vender soja e comprar computadores. O que mais? Eu falei há pouco do movimento operário, né? E que a Semana de Arte Moderna tinha sido levada a cabo por uma parte da nossa elite. Isso em 1922. Já em 1930, começa a haver uma aproximação de alguns modernistas com o PCB, né? Em particular, Oswald de Andrade, a Patrícia Galvão, depois os romancistas nordestinos, né? O Graciliano Ramos, Jorge Amado. Estou concluindo. Enfim, começou a haver essa união, né, entre aqueles que queriam a transformação artística e aqueles que queriam a transformação da sociedade. E o Oswald de Andrade, no Manifesto Antropofágico, que eu pensei em ler alguns trechos, mas não vai dar tempo, ele diz exatamente isso: unificar todas as revoltas na direção do homem. Então, vamos unir a revolução estética, a revolução sexual, a revolução social, a revolução cultural e todas aquelas revoluções necessárias para deixarmos de ser um país semicolonial, um país semifeudal e nos tornarmos um país avançado, soberano, com distribuição de renda, moderno, justo. Enfim, o Brasil que nós queremos. Resumindo, tudo aquilo que os modernistas queriam 100 anos atrás, nós ainda queremos hoje. Obrigado, Luciano e Jorge. Perfeito, belíssima explanação, muito obrigada, né? Bem provocativa, e só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Tupi or not tupi, that's the question. Turiba, com você agora. Vamos ao nosso polo pernambucano, brasiliense e carioca. Abra o microfone, querido. O microfone. Turiba, você está no mute. Será que ele está me ouvindo? Cadê? Aí. Assistência. Assistência, é. Eu sou péssimo. Eu não sei abrir um microfone. Ai, fechou de novo.
Não, Para de apertar. Não, acho que deu certo. deu certo, por favor. Vai. Deu certo. Eu estou enxergando errado. Olha só, gente. Boa noite para todos os modernistas que estão de olho nessa forma pós-modernista da gente fazer a semana ou refazer a semana. Luciana, muito obrigado pelo convite, Jorge, todos os mal-amados presentes, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre tema tão atual e tão polêmico ao mesmo tempo, não é? E poucos momentos antes de vir para cá, eu dialogando aqui no WhatsApp com alguns parceiros dessa aventura, que é a aventura de recriar uma revista Bric-a-Brac, depois de mais de 20 anos dela encerrada. Luiz, fechou de novo. Você apertou alguma coisa? Não apertei nada. Oi. Agora foi. Foi. Estão me escutando? Não. Todo mundo? Não está escutando. Sumiu tudo para mim. Acho que travou o meu. É lá, alguém fechou lá. Aqui está aberto. Eu estou escutando. Está aberto. Oi. Luciana, está me escutando? Eu estou, mas está estranho. Não estou vendo nada nem ninguém. Virou rádio. Mas continue, querido. Eu estou escutando. Aos poucos a imagem volta. Aqui está bem. Retorna da onde você parou, que aí depois eu edito tudo isso. Ok. Retorna um pouco a sua fala, por favor. O que eu tinha... Oi, voltou agora, geral, né? O que eu estava falando, agradecendo a presença de todo mundo, estava me apresentando e dizendo que, poucos minutos antes de eu entrar aqui nessa live, eu estou num processo de edição de uma revista Bric-a-Brac, que é uma revista que nós estamos chamando Bric 22. É nada mais, nada menos do que reviver a ideia da Bric-a-Brac, que é uma revista que nasceu dentro deste movimento, desta onda de poesia inventiva e busca de uma nova linguagem que foi criada na semana de 22. Então, nós estamos, de uma certa forma, prosseguindo nessa caminhada, né? E recebi do André Valias, em cima dessa polêmica toda criada em torno dessa data histórica, uma coisa que eu queria começar lendo, que eu acho que é quase um manifesto para esse momento que nós estamos vivendo. Vou ler. Em 1942, Carlos Drummond de Andrade respondia assim à pergunta, : o modernismo morreu? Carlos Drummond responde: parece que sim. Diversos proprietários de empresas funerárias o afirmam, mas é um morto curioso que ressuscita continuamente para uso dos coveiros sem clientes. Sempre que um cavaleiro incumbido de um rodapé semanal de crítica ou de um discurso na academia com chá e brioches, não tem o que dizer, ou melhor, tem, mas não sabe dizê-lo, adota esse expediente fácil, declara morto o modernismo. Desta maneira, o modernismo tem gozado de um privilégio estranho. Morreu
há muito tempo e continua vivo. Os cavaleiros que lavram o atestado de óbito também estão mortos, o que lhes empresta ainda maior autoridade. E essa autoridade fica sendo absoluta quando se considera que eles escrevem e falam a um pequeno público, também morto, porque os compreende, e neles deposita a sua confiança fúnebre. Tudo se passa entre cadáveres, e é tudo muito divertido. Fecha aspas, do Drummond. Eu procurei, obviamente, saber se essa declaração realmente existia, né? E perguntei qual é a fonte, e me respondeu o nosso amigo Valias. Achei a revista Dom Casmurro, Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1942. Então, o Drummond, genialmente, que entrou na contradança do modernismo 8 anos depois da Semana, responde de uma forma jocosa, gostosa e modernista a toda uma polêmica que rola entre discussões, artigos de jornais e sobre a existência ou não, ou a validade ou não disso que é uma grande data da cultura brasileira, 1922. Pensando nessa data, eu já uns 2 anos, e a pandemia me ajudou muito a pensar e a fazer contato, a fazer consultas, a ter uma vontade de, será que é possível? Será que a gente consegue? Será que a gente retoma um projeto de uma revista? Era muita dúvida, era muito será, o que será, o que será, o que será. Mas era necessário alguém puxar essa corda. E eu fui muito inflamado por companheiros que eu nunca perdi o contato, companheiros do movimento poético e cultural brasileiro e tudo isso. E, no final, no segundo semestre do ano passado, nós começamos a levantar essa ideia de fazer uma nova Bric-a-Brac, não aquela antiga Bric-a-Brac, que é uma revista que é muito falada, mas talvez pouco conhecida. Finalmente, agora, nós estamos dentro deste processo todo de renovação e de modernismo, fazendo a digitalização completa de todos os números da Bric-a-Brac, que, para quem não sabe, eu vou dizer. São 6 revistas, cada uma publicada ao longo de ano a ano. Foi assim, de 1986 a 92, não é? 1986 é uma data importante, porque é uma data que o Brasil retoma o seu processo de busca da normalidade democrática. O Tancredo havia sido eleito pelo colégio eleitoral, que era uma invenção da ditadura militar. Mesmo assim, houve um acordo, porque no Brasil, em termos de política, é sempre importante todos esses acordos, sempre foi ao longo da história política desse país, e não sei se... Mas, enfim, Tancredo não assumiu, Tancredo morreu antes de... um dia, horas antes de postar a faixa, coisas que só acontecem no Brasil. E tivemos como presidente, a partir dessa data, o Sarney. De qualquer maneira, o Sarney cumpriu aquelas promessas de redemocratização, de busca de uma nova constituinte, de uma limpeza do ambiente autoritário que o país havia vivido ao longo de 21 anos de ditadura, e foi nesse processo que surgiu em Brasília a revista Bric-a-Brac, que é uma revista brasiliense.
é importante que se diga, eu estou vendendo esse peixe pelo Brasil afora, tentando, né, sair, e sempre faço questão. E essa revista, o objetivo não é lançá-la agora, neste momento, onde as datas estão postas e o país está discutindo, mas sim depois, porque nós pretendemos não discutir em si a semana, mas fazer uma revista de poesia e de teorias poéticas sobre a semana, sobre o modernismo do Brasil, ao longo desse período todo, desse centenário. A revista está planejada a sair com 100 páginas a partir do mês de abril, talvez no aniversário de Brasília, que é a sede onde ela começou e onde ela deu um tempo, parou. Não é? Do ponto de vista da discussão que tem rolado, eu tenho feito viagens constantes a Minas Gerais, onde eu foi montado um escritório de edição da revista, com um produtor gráfico extraordinário, porque apareceu uma super dificuldade, que é como vou substituir o Luiz Eduardo Rezende, que era a grande alma da revista, aquele que transformava os poemas em alguma coisa muito mágica e que dava aquela unidade toda gráfica ao que foi a Bric-a-Brac. Quem participou da Bric-a-Brac aqui? Tem algumas pessoas que participaram, entre elas o Cláudio publicou, né? Sabe da importância dessa forma, desse movimento que foi, e dos parceiros antigos, que eu não poderia deixar fora desta aventura, né? Parceiros espalhados por todo o Brasil, que eu fui atrás, fui conectando e tudo. Finalmente, a gente deu uma arrancada. Estamos num processo de edição, de diagramação, digamos, já estamos chegando perto da metade. Tenho passado muitos dias em Belo Horizonte, passei muito tempo em São Paulo, negociando, porque, sem dinheiro, não me interessava fazer uma revista digital, me interessava fazer uma revista como foi a Bric-a-Brac, juntar-se a essa coleção de 6 revistas, mais uma essa. Na época, nós chegamos a publicar um álbum de serigrafia que foi patrocinado pelo Ministério da Cultura, na época em que era ministro da Cultura o economista Celso Furtado. Nós tivemos essa importância de ter o Celso Furtado e o Fábio Magalhães também, como patrocinadores dessa iniciativa, e fizemos uma super exposição da Bric-a-Brac de um todo, quando ela fez 20 anos, na Caixa Econômica, o que é impossível hoje, você contar com o apoio de qualquer instituição desse governo negacionista que estamos vivendo. Então, gente, para quem não conhece, eu tenho aqui o número, a primeira revista. É importante porque é uma revista muito falada e pouco conhecida. Opa, está aqui. Esse é o número 3 da revista, é o número que traz a entrevista histórica com Manuel de Barros e o projeto da nova Bric-a-Brac, de uma nova logomarca que a gente fez. Fazer uma revista, a revista foi um instrumento dos modernistas para a divulgação da nova poesia, da nova linguagem, que veio com o Manifesto Pau-Brasil e com o Manifesto com a Antropofagia. Não é? Eles divulgaram, surgiram inúmeras revistas durante esse período,
não é? A começar com a Glaxon, e foram se multiplicando, e etc., até chegar na revista da Antropofagia. Então, é um instrumento da criação da nova linguagem que os modernistas deixaram para a gente. E é nesta onda que estamos construindo alguma coisa que não seja o bric-a-brac do que ela foi, mas que seja alguma coisa que incorpore. E os velhos parceiros e velhos novos poetas, está sendo uma mistura interessantíssima de linguagens e de buscas de saída para o que seria uma poesia desses anos tenebrosos e uma poesia de resistência a tudo isso que nós estamos vivendo, um Sputnik solto no país. Muita gente que está participando aqui da live, eu tenho visto inúmeros nomes, já mandaram seus trabalhos, já estão com seus trabalhos editados nas páginas, entendeu? E outros ainda estão chegando. A nossa ideia é fechar a revista até isso, em março, por aí, rodá-la para lançar a partir de abril em Brasília. Essa é a notícia que eu trago. Agradeço ao Cláudio, que fez um belíssimo histórico, não é? sobre o processo de formação, o ambiente que se formou este caldo, né? Que já dura um ano transformando. Eu teria uma contribuição a dar aos fatos que foram todos numerados, etc., pelo Cláudio, e que fala-se muito pouco, mas que é de uma importância fundamental, porque foi em 1920 que um grupo chamado Os Oito Batutas, pilotado por Pixinguinha, conquistou os palcos de Paris. A cultura negra brasileira começou a se fazer presente. E o samba, que o samba é o grande símbolo da cultura brasileira, começou a se fazer nessa época. Há um livro que eu quero citar aqui, que é o livro do eu ia dizer Ebert, mas não é. Hermano Viana, chamado O Mistério do Samba. O Hermano desenvolveu a tese de mestrado dele em cima de um episódio bastante simbólico e significativo, e que rastreou durante todo o século, que, mais ou menos no início dos anos 20, o Gilberto Freire, que já tinha desenvolvido a sua tese da mestiçagem, da questão das raças brasileiras e tudo, comunicou ao Sérgio Buarque que queria vir ao Rio, visitar o Rio de Janeiro, que viria ao Rio de Janeiro. Naquela época, fazer uma viagem de Recife para o Rio era como a gente ir daqui para, sei lá, para o Japão, alguma coisa muito difícil, né? E o Sérgio reuniu um grupo de intelectuais cariocas e perguntaram para o velho Gilberto: vem cá, o que você quer ver no Rio de Janeiro? E o Gilberto disse: eu quero ouvir música de preto. Um olhou para o outro. Tá? Vamos levá-lo para assistir ou fazer um show especial dos Oito Batutas, do Pixinguinha, do Donga, de toda aquela
aquele pessoal que fazia, não era samba, era uma espécie era uma mistura de jazz com outras coisas, outros ritmos, né, populares. E o espanto, tanto do Gilberto Freire como dos outros intelectuais perante aquele grupo que já havia feito um sucesso fantástico em Paris, se alastrou e foi virando estudos, foi virando uma capacidade de descobrir mais pretos que faziam músicas e tudo, e a força do samba passou por aí, do ponto de vista da sua institucionalização, pois ele era feito nas favelas, nas comunidades, etc. Vinha já do tempo da senzala. Gente, eu acho que, Luciana, terminou meu tempo? Já passou, né? Claro. Oi? Já passou, é claro, né? Bom, não, mas muito obrigado. maravilhoso, muito envolvente, incrível essa sua abordagem, essa mirada, né, da afirmação da brasilidade por meio do povo preto do samba, é a nossa identidade, né? Essa foi um dos grandes horizontes da semana, né? Não apenas interpretar o Brasil, mas perguntar qual é a nossa, como se deu a nossa nacionalidade, né? Dado um passado colonial tão forte. Agora, seremos mais breves. O Cláudio vai fazer uma pergunta para você responde em 3, 4 minutos, e depois você responde ao Cláudio, né? Se houver necessidade de réplica, tudo bem. Então, sem dó nem piedade, convoquem-se, por favor. Cláudio Aratuíba. Então, Luiz, houve um episódio, né, bem conhecido nos anos 40, que o Ledo Ivo estava dando uma conferência, né, falando sobre o modernismo e descendo o cacete no modernismo. E o Oswald de Andrade estava na plateia. Aí o Ledo Ivo aponta para o Oswald e diz: ali está o calcanhar de Aquiles do modernismo. E Oswald responde na hora: e aí está chulé de Apolo da geração de 45. E claro que a plateia caiu na gargalhada. O problema é que até hoje muitas pessoas ainda falam na poesia de Oswald de Andrade como se fosse brincadeira, piada, provocação, não tivesse qualidade literária. O que você acha desse tipo de opinião? Bom, eu aprendi poesia nos cadernos do Oswald de Andrade. Bom, aprendi. Afora, quer dizer, a poesia me chegou pelos festivais de música. O meu primeiro Drummond não foi o Drummond poeta, foi o Drummond cronista do Jornal do Brasil. Então, e a minha própria poesia, tudo que eu escrevi ao longo desse tempo todo, e a própria Bric-a-Brac, que é uma prova disso, é uma poética voltada para... Afinal, a alegria é a prova dos 9, não é? E a força da libertação da poesia da sua roupagem empolada, de boca cheia, né? Vem abrir todo um caminho que deu origem a peças de teatro, não é? Que deu origem à própria experimentação da prosa, do Macunaíma, não é? Tudo, que deu origem a duas outras obras de arte, não é?
o Macunaíma do cinema e o Macunaíma do teatro. O Oswald construiu duas peças importantíssimas dentro desse contexto, que deu vida ao nome do teatro, que é o Teatro Oficina, ao Zé Celso, entendeu? O Oswald veio se associar à música popular brasileira. Então, eu acho que o que está havendo hoje se repete essa coisa do Lê do Ivo. Há um certo negacionismo. Outro dia eu li um artigo na Folha de São Paulo totalmente negacionista em relação à semana, em relação ao Oswald de Andrade, entendeu? Não sei se eu te respondi. Tem direito à réplica. Caso queira comentar. Posso concordar, né, com o Turiba e mostrar aqui uma preciosidade que eu tenho em casa, né, que é essa reedição facsimilar, né, da revista de Antropofagia, e também a edição da Claxon, né? São alguns dos tesouros da minha biblioteca. Que maravilha. A serem sorteados no final da live. Brincadeira. Eu ia perguntar se você tem também a coleção do Homem do Povo, que era um jornal que ele teve, grande, que ele fez com a Pagu. A minha pergunta é o seguinte: quando você fez sua pincelada histórica muito bem feita, e cruzou as duas datas, a formação do PC, que você diz que é PCB, eu conheci na história como sendo PCdoB, que os nomes depois tiveram brigas recentemente, né, quando se fez o racha pós-Stalin e tudo isso. Mas a minha pergunta era o seguinte: o Rui Castro, recentemente, num desses artigos dele, que eu considero artigos negacionistas, ele diz que o Oswald, em nenhum momento, provou que tinha uma carteirinha do PCB, que quem tinha carteirinha era Pagu, que isso era uma historinha de para boi dormir, etc. e tal. Mas o Oswald teve uma importância, uma forma no cruzamento, nesse outro cruzamento que você aponta, que é o cruzamento das lutas dos trabalhadores com a luta da invenção de uma linguagem, moderna, de uma linguagem que trazia característica desse mundo novo, desse mundo industrial que surgia a partir de São Paulo e que se espalhou por todo o Brasil, com a linguagem da força do proletariado, a linguagem da luta dos trabalhadores brasileiros. Afinal, Cláudio, o Oswald teve ou não teve uma carteirinha do PCB? Sim, é um ótimo tema. Não deu? Congelou o final da sua fala, Luiz. Repito. Posso? Por favor. A minha pergunta é se você acredita nessa história de que o Oswald nunca teve uma carteirinha do PCB. Ele nunca foi, e isso tem um certo simbolismo, porque a gente fala do comunista de carteirinha. E como partido? Era um partido legal, como foi depois. O Marighella tinha. Eu tenho uma carteira, uma agenda que tem a foto da carteira do Marighella, a foto da carteira dele no PCB. Entendeu?
Tem várias questões na colocação do Luiz, né, que eu gostaria de comentar, começando com o nome do partido. Quando ele é fundado, em 1922, ele se chama Partido Comunista, Seção Brasileira da Terceira Internacional. Depois ele vai mudar de nome para Partido Comunista do Brasil e adota a sigla PCB. Agora, acontece que nos anos 60, entre o final de 50, comecinho de 60, já na época do Khrushchev, o Prestes tem o seguinte pensamento: vamos mudar o nome do partido para Partido Comunista Brasileiro. Assim a gente tem mais chance de legalizar o partido. Aí eles mantêm a sigla PCB, só que mudam do Brasil para brasileiro. Só que, junto com essa mudança de nome, tem uma mudança de programa, de estatutos, de estratégia política. Na prática, criou-se um outro partido, né? Tanto que houve uma cisão, e em 1962, né, os ortodoxos criam o PCdoB, que é uma nova sigla, mantendo o nome antigo, enquanto o PCB muda o nome e mantém a sigla antiga, né? Isso causa alguma confusão. Eu nunca vi uma foto da carteirinha do Oswald, porque o partido foi filiado em 45, e ele só teve 1 ano de vida na legalidade. Depois ele é colocado na ilegalidade. Então, eu nunca vi nenhuma carteirinha. Agora, o que eu tenho conhecimento é que o Oswald e a Pagu foram militantes por pouco tempo. Isso porque eles sofreram alguns incômodos, né, no partido, que naquela época defendia o realismo socialista, que foi, na minha opinião, né, um grande erro. Aí não dava para combinar a vanguarda com o realismo socialista, né, eram coisas até opostas. Ainda que tanto Oswald quanto a Pagu, né, tivessem um pensamento socialista e tudo mais. Agora, eles sofrem alguns constrangimentos pelo fato de terem uma origem pequeno-burguesa, né, no caso da Pagu, ou burguesa, no caso do Oswald, e eles acabam se afastando do partido em pouco tempo. Diferente dos escritores nordestinos, do Graciliano, do Jorge Amado, que vão ficar muito mais tempo, né? Mais de 10 anos no partido, até 56. Tinha mais alguma coisa na tua colocação? Não, era quase que uma pergunta se o Oswald foi ou não um militante comunista de carteirinha. Quer dizer, a carteirinha eu não sei. A carteirinha eu não sei se tinha na época. Está respondido. Só um pequeno à parte, que é muito interessante, né, nessa dobradinha, a despeito de todos os conflitos e animosidades, né, amorosos, conjugais, né, de Pagu com Oswald, que conhecemos, não vem ao caso aqui. A Pagu, a Patrícia Galvão, ela se filiou ao Partido Comunista, se não me engano, em 1931. Ela, junto com Oswald, no jornal O Homem do Povo, ela assinou a coluna Mulher do Povo. Ela foi responsável... Eu já tive esse jornal. Pois é, ela publicou... Um jornal enorme. O romance Parque Industrial é extraordinário, é o primeiro romance proletário brasileiro. Antes disso, ela foi presa inúmeras vezes, né? A história da Pagu é de uma coragem, de uma força impressionante, né? O tempo que ela passou também na França, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, é uma figura extraordinária. A gente nem... Essas pessoas, né, essas figuras, a gente não conjuga o verbo em tempo pretérito, né? São, né? Não eram, são, com certeza, né? Mas, bem, agora terminamos esse primeiro bloco, né, maravilhoso, um documento, de fato, ainda bem que está gravado, isso é um documento para a gente. E no segundo bloco, nós vamos abrir perguntas ou comentários, né, dos queridos aqui presentes, né?